Eu quero ler com vocês João, o Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler do 1 ao 9 e do 10 a 14. Diz assim a palavra do Senhor em João 1, no versículo 1 ao 9, depois do 10. Do 1 ao 9, depois a gente vamos até ao 14. Não, na verdade, de 1 ao 5, depois de 10 a 14, é isso. No princípio era aquele que é a palavra. Algumas versões é o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz nas trevas e as trevas não... A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Versículo 10. Aquele que é a palavra, que é o verbo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de lermos a tua palavra, pela bênção de podermos ter, Senhor, um momento em comunhão e unidade com a igreja do Senhor nesse lugar. Que isso nunca falte, nunca essa oportunidade nunca se feche, Senhor. Então, nesse momento, nós pedimos que o amado Espírito Santo, que testifica esta palavra, possa estar à vontade. Passeia no nosso meio. Fala em cada coração. Faça a obra de Jesus, que somos parceiros em Cristo Jesus, junto com o Espírito Santo. Então, amado, eu não sei a necessidade, cada um, tu conhece, mas eu creio que nesta manhã, Senhor, haverá cura, haverá milagres. Eu creio que nessa manhã haverá libertações, haverá conhecimento, e conhecendo a verdade nos liberta. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Esse texto de João, é o apóstolo, né, João, ele vai falar algo interessante, porque ele vai nos mostrar aqui, esse autor, que ele vai falar de Cristo a partir da pré-existência eterna, a pré-existência eterna de Cristo. Todos os outros vão falar do nascimento, vão falar como chegou, através da descendência, mas João entra com outro aspecto, ele vai falar da pré-existência de Cristo, a pré-existência eterna. Então nós vamos, aqui nessa manhã, eu quero que você, junto comigo, possamos entender o que é servir a Jesus. Por que a gente entende que ele pode nos salvar? Por que a gente entende que não há outro caminho, outra solução? Não há religiões, seja ela qual for, que possa nos dar um sentido de salvação, uma ligação com Deus. Então, João, ele começa a falar sobre a palavra viva. Ele fala sobre o verbo. Ele diz que no princípio era aquele que é a palavra. Lá em Gênesis, diz o princípio, né? Era Deus, a palavra, o princípio de todas as coisas, Elohim, o Deus eterno, o Pai, o Filho, que nós entendemos hoje, mas o Deus, a palavra, o Espírito, estava sobre todas as coisas que foram criadas. Mas só que João, ele vai dar um destaque para a pessoa de Jesus. Ele vai dar um destaque porque quando a gente começa a entender, e aí há uma dificuldade, por que os crentes se apegam tanto a Jesus se ele foi um homem? Por que esses cristãos que agora entenderam salvação através de Cristo, eles dizem que tem uma certeza dentro deles que ninguém consegue tirar? E a gente observa isso quando a gente vê as notícias de pessoas que entenderam o poder do Senhor, aquilo que ele fez, a quem é o Senhor, a quem Jesus, o Verbo encarnado, veio à terra e o que fez. Quando a gente entende isso, e essas pessoas, alguns países, eles, mesmo diante de pressões, diante de perseguições, diante de ataques, até diante da morte, eles não negam Jesus. Por que isso acontece
se é apenas um homem que passou na terra? Se é apenas mais quem sabe, um profeta? Algumas religiões falam, não, ele é um profeta, ele foi uma pessoa muito boa, como outras também, mas ele não é o Senhor. Não, eu quero dizer, Jesus Cristo é o Senhor. A palavra de Deus diz aqui que no princípio era aquele que é a palavra viva, que era o verbo. A palavra, o verbo estava com Deus e era Deus. É importante entendermos isso. Olha o que o João está falando. A palavra estava com Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava com Deus no princípio de todas as coisas. Isso aqui logo no início desse versículo nós lemos. E todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. E nada, sem ele, nada do que existe teria sido feito. E glória a Deus. A palavra do Senhor vai mostrar, ele começa através de João, identificar a pré-existência de Jesus, essa pré-existência divina, eterna, vai falar do Jesus Cristo que veio à Terra. E a gente não vai aqui discorrer sobre todo o assunto bíblico, e não é nosso propósito de falar como agora o projeto de Deus, né, discorrendo isso de uma forma mais assim, profunda, mas algum entendimento nós precisamos ter, porque ele vai nos mostrar aqui que aquele que, aqui no versículo 10, diz, aquele que a palavra estava no mundo. Opa, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. João está dizendo, há uma pré-existência eterna aqui, há uma pré-existência de Jesus Cristo, a partir desta palavra, o Logos, a palavra viva, mas logo depois, ao falar, ao escrever sobre Jesus, João é um apóstolo que tem intimidade com Jesus. Ele não fala sobre ele, mas é um dos apóstolos que tem intimidade. João, Pedro, a palavra de Deus, Tiago, eles tinham uma intimidade com Jesus, né? E eles presenciaram muitas coisas, mas agora através de uma revelação do Espírito Santo, porque a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Ele começa a escrever, e ele diz assim, aquele que é a palavra viva, aquele que o verbo estava no mundo. Por que a palavra viva, o verbo, que é Deus, estava desde o princípio, por que agora está no mundo? E nós sabemos, e eu quero relembrá-los, e nós vamos lembrar agora esse pedaço, nós sabemos que houve uma grande situação. Porque um homem que foi formado por Deus, Deus criou todas as coisas. Antes da criação, a palavra já existia. E é isso importante você entender. E você vai entender quem é a palavra. A palavra, antes de toda a criação, a palavra já existia, é Deus. Estava com Deus, eu vou falar mais uma vez, ele estava com Deus, ele era Deus. Isso é só para nós entender, ele continua sendo Deus. Mas acontece um detalhe que a palavra precisa agora vir ao mundo. E por que ele veio ao mundo? Porque nós sabemos que houve uma situação de um casal que estava tendo relacionamento com Deus, relacionamento com a palavra, porque em Gênesis diz que todo entardecer Deus falava com ele. A palavra viva era gerada. Sabe o que fazia aquele casal ter força? Era a palavra viva, virando, movendo eles a todo dia. Olha, isso é importante, às vezes a gente não observa isso. Todo entardecer, todo dia, palavra tem que receber todo dia. Sem palavra você não resiste. Isso antes do pecado. Não havia pecado. Todo entardecer, eles sentiam a brisa e a palavra falava com eles. A Bíblia não diz, a Bíblia não revela e não traz o entendimento se eles viam Deus. Preste atenção nisso. Em nenhuma passagem vai dizer, eles viam Deus. Diz que eles ouviam, falavam com Deus. Porque aí a gente observa essa característica para nós. Se nós trouxermos isso para hoje, como nós, como cristãos, vamos viver sem a palavra? Isso é algo que você tem que observar. É algo que você tem que cuidar. Você não pode viver assim, tendo que ser sustentado por um pastor ou por aquele que ora mais, né? Você tem que ser sustentado pela palavra. Guarda isso, amados. Então a palavra de Deus diz que a palavra viva, o verbo, Deus precisou encarnar-se. E aí
nós voltando ao ponto que nós paramos, o homem vai falhar, o casal falha. E depois, se você não conhece, é difícil você não conhecer essa passagem, você pode ler lá em Gênesis. Então, o homem vem falhar, há uma estratégia, né? Há uma estratégia diabólica, tentar quebrar a palavra. Claro, tem ensinamento aqui. Se eu pudesse fazer um ponto aqui, já tenho algo para ensinar. Então, nós precisamos ter o cuidado, porque quando nós observa a Bíblia, por que a Bíblia foi escrita para nós? Primeiro, para nós conhecer o amor de Deus. Primeiro, para conhecer aquilo que Deus tem como objetivo, trazer e reconciliar o homem novamente com Ele. Mas a gente tem que pegar nessa passagem, quando esse casal, né, ele vem falhar diante daquilo que eles conviviam com Deus, mas eles falharam como? Numa introdução de uma palavra, olha, presta atenção, a palavra viva vinha todo entardecer sobre eles eram revigorados, certamente, porque a palavra faz isso. Se a palavra, não, se a palavra de Deus, essa escrita, que a letra mata, mas o Espírito está aqui, traz vida. Quando eu leio a palavra, eu estou lendo ali letra, mas quando eu oro, o Espírito começa a trazer essa letra, trazer vida. E aí eu começo a confiar que essa semana vai ser mais uma semana de vitória. Então diz para o seu irmão, vai ser mais uma semana de vitória, de bênção. Pastor, estou na luta, mas Deus está contigo. Diz, Deus está contigo, meu irmão. Deus está contigo. Aleluia. Oh, não estamos sozinhos, não. Que isso? Ah, meu Deus do céu. Deus é bom. Gente, então, essa estratégia a gente tem que entender, ficar com a palavra. Mas o Senhor, o que aconteceu? O texto lá em Gênesis vai dizer que o homem se afastou de Deus. Por causa desse problema, o homem se afasta de Deus. Mas o que eu acho lindo é que Deus não se afasta do homem. Porque no dia seguinte, se a gente for pensar assim, né? Um dia anterior à queda, Deus havia falado com ele. Mas no dia seguinte, Deus fez o quê? Foi lá conversar com eles. Deus nunca se afasta das pessoas. Deus nos ama. Diga para você agora, Deus me ama. Ah, coisa linda, Deus nos ama. Aí o Senhor, o entardecer, voltou para conversar com eles e viu que havia aquela situação. E agora o Senhor vai trazer uma solução. E aqui a solução, nós entendemos que foi a vinda de Jesus. Aí a palavra de Deus diz, aquele que as palavras estava no mundo. Então nós observamos no versículo João 1,14, olha só, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Imagina aí você vai entender por que nós nos apegamos a Jesus. Porque aquele que ama, mesmo o homem pecador ali, ele errando, desobedecendo, Deus não o abandonou. Deus faz um projeto, agora a palavra viva, presta atenção nesse detalhe, a palavra viva vai se encarnar. João diz, aquele que é a palavra, Deus que é a palavra, ele é Deus, estava com Deus no princípio, a palavra, não era Jesus encarnado, é a palavra de Deus, que é Deus, tem onisciência, onipresença, onipotência. O Espírito de Deus tem onisciência, onipresença, onipotência. Deus Pai tem onisciência, onipotência e onipresença. Os atributos estão, agora aquele que tem atributo de onisciência, onipresença e onipotência, a palavra, eles tomam um posicionamento de vir ao mundo, de assumir uma responsabilidade e um propósito de poder trazer o homem de volta para Deus, porque Deus nunca abandonou o homem. Então agora Deus vai, a palavra está ali, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E é isso que é importante, ele precisava vir. A palavra, ele vem ao mundo e nós sabemos como foi o processo. Você pode depois, lá em Mateus está escrito como foi o processo. Em outros livros também está escrito como aquela menina recebeu o Espírito Santo, como José recebeu o direcionamento. Disse, olha, você não abandona e você colocará o nome desse menino que vier, você vai colocar Jesus. Olha o que é falado para ele. Você vai colocar o nome dessa criança, que não é sua, mas você vai cuidar dela, José.
Ele é o Filho de Deus, você vai chamar ele de Jesus, sabe por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Trará de volta o homem a Deus. Aí, tudo isso, por que ele se fez carne? Por causa do seu grande amor. Eu quero ler João 3,16, eu sei que vocês conhecem. E se você puder ler comigo, você lê aqui, ó. Porque Deus amou, tanto amou, vamos ler essa escrita aqui. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o homem, glória a Deus. Deus amou o homem de tal maneira que viu que o homem entrou numa furada. O casal entrou numa furada. Então Deus amou e disse assim, eles não têm condições. Eles até tentaram, mas não têm condições. E agora, né, a palavra de Deus diz que a palavra viva, por causa do amor de Deus, ao filho, aí esse filho, eu quero tirar aquela ideia que as pessoas têm, é um Deus que gera um filho. Não, a palavra é Deus. O Deus que é a palavra, ele vai se fazer homem. Estão comigo? O Deus que é a palavra, ele vai encarnar, ele vai se tornar homem. Por que objetivo? Para poder trazer um homem novamente a Deus. Porque o homem não consegue chegar a Deus. Então precisa alguém ajudá-lo. Porque se não ajudar, ele está com um problema. E qual o problema que ele encontrou, que ele recebeu? Que ele tomou para si? Foi que houve uma morte. Mas uma morte do afastamento. Não é só a morte que entrou no corpo matéria, mas a morte interior, porque o homem, sendo eterno, ao momento que ele nasce, ele tem uma eternidade. Ele tem um tempo hoje, por causa do pecado, deixa eu explicar isso, por causa do pecado, da desobediência, do afastamento que ele sentiu de Deus, ele entrou na vida, na eternidade dele, entrou a morte, entrou não a presença mais de Deus dentro dele, e ele sentiu essa falta. Isso trouxe um problema para ele. Então Deus diz, ele não tem condição. Então, se ele não tem condição, a palavra dele diz, eu vou. Eis-me aqui. Eu vou resolver o problema. A palavra se fez carne, habita entre nós por causa do amor de Deus. E agora o processo, né? A palavra de Deus diz, esse processo é muito importante. Porque agora é Jesus Cristo. Agora, olha só. Por que Jesus? Porque a própria palavra do anjo José disse, você porá o nome desse menino Jesus. Você ouviu em algum momento, quando se fala da palavra, do verbo, Deus falando no passado, você diz assim, e Jesus lá no princípio estava no princípio? Você já ouviu alguma vez a palavra dizer, e Jesus Cristo estava no princípio com Deus, ele era Deus? Não. Essa é a forma de Deus se apresentar, se fazer conhecido pelos homens. Aí você vai entender quando Jesus está falando com Pedro, está falando com os discípulos, ele diz, o que te diz? Um diz isso, outro diz aqui é profeta, aquilo, e vocês, o que diz? Aí Pedro, pela revelação, diz, tu és o Filho, o Cristo, o Filho de Deus, vivo. Olha, por isso ele diz, essa revelação não veio natural não, Pedro. Essa revelação, você entrou numa profundeza que às vezes ele nem está entendendo. Eu creio que Pedro, naquela hora, não estava nem entendendo, mas foi uma revelação, porque ele não tinha conhecimento que Paulo lá na frente vai ter, das coisas espirituais. Por isso ele disse, essa revelação, Pedro, foi o Espírito Santo que te deu. Porque eu sou a palavra encarnada. Eu sou a palavra encarnada. Então, glória a Deus, é isso que nos faz a ter e começar a entender o amor de Deus. Quando essa palavra chegou a nós, ela começou a convencer-nos, porque o nosso espírito, que estava também, foi destituído por causa do pecado, foi separado de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória, desse mover de Deus. Não é que Deus deixou de nos amar, mas a gente não teria condições. Então, quando a gente começa, e um dia, nós agora no tempo da graça, você ouviu a palavra do Senhor, você
entendeu, se você ainda não compreendeu, que hoje possa compreender o amor de Deus, a palavra de Deus nos diz que essa palavra nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E a gente entende que esse amor de Deus, ele entra no nosso coração e nos faz filho. Então, glória a Deus por isso. A palavra de Deus diz assim, olha Filipenses 2, versículos 6 a 8, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Ele era Deus, ele é Deus. Preste atenção, por isso a pessoa não entende assim, por que as pessoas falam que Jesus é 100% Deus, 100% homem? Porque ele é Deus. Ele é Deus encarnado, mas sendo Deus encarnado, Paulo vai explicar à igreja em Filipos o que esse Deus encarnado fez. Olha aqui que está escrito, que embora, vou colocar lá, Filipenses 2, no versículo 6. Coloca para o pessoal poder acompanhar. Que embora sendo Deus, aqui é outra versão, né? Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Na minha versão diz assim, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Esse é o texto que nós vamos continuar. Ele fala assim, não, ele não vai negar o que ele é. Ele não pode negar que ele é Deus. Entende isso? Jesus não vai falar, não sou Deus. Ele nunca falou para as pessoas, mas ele falava o seguinte, olha aqui o que a palavra de Deus diz. Eu e o Pai somos um. O que ele está falando? Consegue entender isso agora? Como alguém humano vai dizer, eu e o Pai somos um? Ele podia falar, eu tenho uma comunhão com o Pai. Ele podia falar isso. Mas ele não fala que tem só comunhão. Ele diz, eu e o Pai somos um. Ele está dizendo, eu sou Deus. Mas eu não me considero ter igual a Deus nessa carne. Eu vou me despojar. É isso que o texto vai dizendo no seguinte, continua. Mas antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando semelhante ao homem. Então, Jesus Cristo, 100% Deus, ele não usa esse atributo. Ele é totalmente dependente de Deus, sendo Deus, porque ele se esvazia. Por que ele se esvaziou? Para que não entrasse o orgulho, para não entrasse uma posição de vantagem. Então, ele se esvazia. Né? E no final, vamos ler mais um texto, mais uma versão. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele precisava obedecer. Por que aconteceu com o primeiro Adão? Porque Jesus é considerado o segundo Adão. O primeiro Adão, ele desobedeceu. E o segundo Adão precisava obedecer até a morte e morte de cruz. E aí a gente vai observar algo interessante, porque quando Jesus ele vai no processo para a salvação, para trazer agora o propósito do Deus Pai, o propósito de Elohim, para que o homem possa estar salvo e o homem possa ter encontro novamente, ter condições. E domingo passado o Igor falou isso muito bem. Ele falou do sangue, né, que nos cobre, o sangue de Jesus Cristo, dando-nos condições de chegar até Deus. Então agora Jesus Cristo, ele vai à morte. Ele precisa ir à morte. Ele precisa cumprir, porque ele precisa pagar o preço. Isso nós compreendemos. Ele precisa pagar esse preço, um peso pesado. Ele era tão obediente, que a palavra de Deus diz que no momento que ele está para morrer na cruz, ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja conforme a minha vontade, mas a tua. E aqui está demonstrando que o momento seria muito sério, mas mesmo sendo um momento sério, porque haveria afastamento, preste atenção, ele é Deus, mas aí ele não usa atributos de Deus, ele se esvazia, ele está em forma humana, sentindo a mesma coisa, sentindo sede, fome. Ele, claro que tem milagres, pastor, mas não tinha milagre? Tinha milagres, mas como aconteciam os milagres? Ele falando com o Pai, e o Espírito Santo estava nele, amém ou não amém? E se o Espírito estava nele, havia um mover. Olha a importância de você ter o Espírito Santo aí dentro de você, porque esse primeiro é o sinal, é o selo da nossa salvação, é o selo da nossa salvação. Então ele vai, a palavra de Deus diz que ele vai à cruz, ele vai morrer, mas ali há uma separação. Essa separação, ele paga o preço, ele leva as nossas enfermidades. A salvação tem um significado muito extenso.
Quando se fala de soteria no grego, ele fala sobre a respeito de salvação, fala de cura, fala de libertação, fala de proteção. Então a salvação em Cristo é algo muito tremendo. Sabe a importância, queridos, de a gente apresentar nossos filhos, vocês que apresentaram hoje, nós cremos que essa salvação, essa proteção haverá sobre os filhos de vocês. Porque nós estamos crendo num Deus que nos amou tanto que ele se fez homem, veio pagar um preço e garantir que quando nós orarmos, ninguém toca nos nossos filhos, ninguém toca na nossa família, porque ele é poderoso, ele é tremendo. Ele morre, mas ele vence. A morte não pôde segurá-lo, nós sabemos por quê. Porque ele assumiu o pecado de toda a humanidade, mas ele não tinha pecado. Então a morte não pôde segurá-lo, ele venceu. Ele venceu a morte. E a palavra de Deus diz que aquele, agora no corpo glorificado, ele vai assumir sua posição. Então sabe quem nós servimos? Nós não servimos a um Jesus que foi carne, nós servimos a um Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao Todo-Poderoso, que assumiu sua posição. Ele cumpriu o objetivo. Ele veio em carne, morreu, venceu a morte do corpo, para que a gente saiba que nós vamos vencer com ele. É isso que nos faz essa maravilha de sermos de Jesus. Porque nós não estamos seguindo um líder religioso. Nós não estamos seguindo uma filosofia bonita. Nós não estamos seguindo alguma ideia, né, que se tem de líderes de galáxias. Eu esqueci o nome que se dá. Não, nós seguimos aquele que é a palavra viva, que se fez carne. Eu entendo isso, era importante, ele assumiu o nosso lugar, mas ele é Senhor, e é a garantia que ele nos dá. Aí a palavra de Deus diz, olha aqui, agora vai entender uma coisa aqui, eu creio que eu coloquei aqui, em Filipenses, né, também, que é a sequência daquele livro. Olha que detalhe aqui, para nós já fecharmos, e esse ponto, mas eu falo que, olha, pois isso Deus exaltou por obediência, e a obediência até a morte, Deus exaltou a mais alta posição e deu-lhe o nome. Agora você entende por que o nome. Aí você vai entender, não tem mais a ver com aquela pessoa que esteve aqui. Não tem mais a ver se ele sentiu sede, se não sentiu sede. Porque ele não é mais essa pessoa. Ele recebeu um corpo glorificado e subiu aos céus. Está sentado à direita do Pai. Um dia nós veremos ele face a face. Vai ser tremendo. Mas a palavra de Deus diz que Deus exaltou por causa da obediência, que esse nome que o anjo falou para ele por ordem de Deus. Olha, José, o nome que você vai dar a essa criança é Jesus, hein? Não dá outro não. Por causa do costume da época. Ele poderia botar José, Bar José, filho de José. Vai dizer, não, você não vai colocar outro nome, você vai colocar Jesus. Esse nome. Agora, por causa do que Jesus fez, olha o que Deus faz. Ele exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então entendendo agora, pastor, a gente aceita Jesus pela fé, crendo que ele venceu tudo, ele está sentado no alto e sublime trono, mas o nome dele tem poder? Tem. Que poder ele tem. Por isso eu já declaro que algo bom vai acontecer com você hoje, nessa manhã, porque o nome de Jesus tem poder. E ele garante. O próprio Deus diz, eu dei um nome sobre acima de todos os nomes. Então, quando a gente ora, não adianta orar no nome do pastor Pedro, por mais que você ache que eu sou bonitinho. Não adianta. Você tem que orar no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. E glória a Deus por isso. Então, essa é a nossa salvação. A salvação, ela tem um aspecto também da cura. A gente observa que Jesus, quando esteve aqui na terra, mas pastor, no passado Deus curava? Curava. Eu posso pegar vários textos, né, do passado, como Deus curou. Como Deus, através dos seus profetas, houve ressurreição. Mas na época de Jesus também houve muita cura. Jesus estava testificando. E nos dias de hoje também.
Nos dias de hoje, a cura. Quantos já foram curados por Jesus? Olha quantas pessoas, olha aí. As pessoas que estão em casa, eu estou levantando a mão, já fui curado. Todos nós já fomos curados. Jesus cura. Ele não falava apenas de cura, ele curava. Quando nós falamos que Jesus cura, não é para te agradar. Jesus cura. E quando eu estava preparando essa palavra, ontem, eu falei, Senhor, eu quero te pedir uma coisa, que nesta manhã, quer dizer, na manhã de domingo, a tua presença seja tão forte, tão poderosa, que pessoas sejam curadas hoje. Você que está enfermo, você que está com uma inflamação, você que está com uma dor, você que está com um diagnóstico diferente aí, errado, porque Deus vai acertar tudo. Recebe nessa manhã a cura do Senhor, em nome de Jesus. Jesus curava, Jesus cura. Por quê? Isaías 53, do versículo 4 a 5, diz, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus, quando estava em carne aqui, ele levou sobre si. Ele nos garantiu a salvação, e a salvação, pelo termo, ela também pega a cura, e ele levou sobre si. Então eu estou salvo. Se você ainda não entregou a vida a Jesus e não entendia por que é necessário, entenda que nenhuma religião pode se salvar. É Jesus que salva. É Jesus que vai te levar para o céu. É Jesus que vai colocar a vida dele dentro de você. Isso se chama vida eterna com ele. Amém? Então, ele levou sobre si a nossa enfermidade, 53, 4 e 5. E as nossas dores ele levou sobre si. Está com dor, meu irmão? Mas estou com dores. Que interessante, Jesus levou as dores também. Em nome de Jesus, amado Espírito Santo, começa a liberar uma unção de cura nessa manhã. Eu não preciso orar para crer que Deus pode curar nesse momento que eu estou falando. Porque a tua palavra é poderosa, Senhor. Em nome de Jesus. Jesus cura ainda hoje, por quê? Jesus é o mesmo ontem, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda cura hoje. Aleluia. Você crê nisso? Como eu posso receber, já que eu entendi a salvação? Irmão, se a salvação é tudo isso, abrange tudo que o pastor ali falou através da palavra, soteria no grego significa salvação, cura, libertação, proteção. Opa, por que eu não vou tomar posse de tudo que Jesus já conquistou por mim na cruz? Havia uma música, e existe ainda até hoje, a antiga é tudo que Jesus conquistou na cruz. É o direito nosso, é nossa herança. Tudo que ele conquistou é o direito. Aí você fica só com a salvação. Não, amados. Toma posse hoje. Jesus ainda cura hoje e você precisa crer. Marcos 9:23. Ele crendo no poder de Jesus. Tudo é possível aquele que crê. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso só crer. Alguém perguntou, tu pode, Senhor? Mas o médico falou isso. Problema do médico. Nós gostamos dos médicos. Eu vou a médico, não tenho nada contra médico. Amo os médicos, enfermeiros, o pessoal da saúde. Que pessoal maravilhoso. Se tem gente que eu gosto desse pessoal, porque eles têm uma paciência, né? É uma paciência, ainda mais os cuidadores. Tem que ter paciência. Então, amado, glória a Deus, porque Ele cuida de você, às vezes está ali, mas Jesus é o médico dos médicos. E Ele pode. Coloca hoje, eu estou batendo nessa tecla, coloca hoje diante do Senhor. Fala, Senhor, o pastor está falando, eu sou teu servo, eu sou teu filho, eu já te recebi, e eu quero tomar posse hoje, nessa manhã. Eu não vou esperar terminar o mês. Hoje, Senhor. A tua palavra diz que eu creio, eu verei a glória de Deus. Se eu não tenho fé, Senhor, coloca fé no meu coração. Irmão, a gente tem que ser sincero com Jesus. Sabe qual é o problema nosso? Que a gente pensa que Jesus não está olhando o nosso coração, está ouvindo a nossa fala. Quando a gente fala, Ele não está ouvindo a tua fala, está ouvindo o teu coração. Eu creio, mas no coração tu não crê. Eu acredito, mas no coração, será? Então, se tem esse será, não há problema, nós somos, né? Nós somos assim, às vezes nós temos uma coisa tão séria, mas a gente diz, Senhor, coloca fé no meu coração. Quem está precisando de fé nessa manhã? Pedir, seja sincero, isso. Não precisa dizer do Senhor, não precisa levantar muito alto não, é só falar, eu preciso dessa fé. Porque a luta está tão grande, pastor. Às vezes a gente vem para a igreja, e aí como eu falo às vezes aqui, né, e bato na mão, é só vitória, né?
E ainda faço aquela, só vitória, só vitória. Tem gente assim, né? Só vitória. Ainda faz a quedinha, só vitória. Às vezes a pessoa está na luta e não está vendo vitória. Então, nesse momento, a gente tem que falar assim, Senhor, eu preciso crer. Eu preciso crer. Eu tenho a salvação, a tua palavra diz que tu é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu entendo isso, mas diante do que eu estou olhando, e a gente tem essa tendência, do que eu estou vendo, diante desse problema, diante dessa doença que apareceu, diante dessa dor, diante dessa inflamação, diante dessa situação familiar, eu estou sem possibilidade de crer, porque eu não estou vendo escape, eu não estou vendo solução. É nessa hora que a gente abre o coração para Deus. E Deus ama isso. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida cristã é que Deus ama isso. Deus ama que nós sejamos sinceros. Fala, Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, me ajuda aqui. Aí o Espírito Santo vem, é assim que eu creio que ele age, é o amor de Deus, né? Ele nunca nos abandona, ele vem, começa a te abraçar, e você nem está sentindo ainda. Ele começa a colocar, gerar fé no teu coração através da palavra. Que essa palavra hoje gere no seu coração fé, amém? Creia, creia, creia. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Você está ansioso com alguma coisa? Pastor, estou, não precisa levantar a mão, não. Estou, pastor, estou ansioso, estou aqui. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuidará de você, amém? Você declara mais uma vez, essa semana, esse ano vai ser uma bênção. Essa semana, esse ano. Declara isso, irmão, por favor. Porque a palavra tem poder, irmãos. Declara, essa semana e esse ano vai ser uma bênção na minha vida. Porque eu vou lançar sobre ele toda a minha ansiedade. Amém? Jesus nos cura por completo, glória a Deus. Você pode receber através dessa salvação tem libertação, né? Então a gente precisa reconhecer a nossa necessidade nessas áreas de libertação. Eu já estou indo para o tópico assim, final, mas nós precisamos reconhecer a salvação. Pastor, já tenho a salvação, entendi agora que eu não sirvo, às vezes eu fico com aquela imagem, sabe por quê? Porque eu servi tanto a uma religião, e eu olhava aquela imagem, e quando eu penso em Jesus, eu penso aquela imagem tão bonitinha, né, pastor? Aqueles olhinhos azuis, aquelas coisinhas, coisa linda. Não tem nada a ver. Jesus não é aquilo ali, não. Jesus é um Deus poderoso. Quer conhecer Jesus hoje? Lê Apocalipse. Vai ver como Jesus é. Como Jesus se apresentou. Como João pôde vê-lo. É muito mais. É muito mais. Mas a palavra, a gente precisa receber as nossas libertações. Libertação de que? Muita coisa. Às vezes nós somos atacados na nossa mente mesmo sendo cristãos. E não pegamos essa abrangência de toda a bênção da salvação. E parece que nós andamos, eu estou salvo, mas tem essa luta, estou salvo, mas tem essa guerra. Não, amados. Coloca essa guerra hoje diante do Senhor. Essa guerra é do Senhor. Porque Ele já venceu por você. Ou a gente toma posse disso, ou a gente vai viver uma vida cristã que Jesus gostaria que a gente não vivesse. Isso vai fazer diferença na nossa vida. Pastor, o senhor não sabe o que eu passo na minha família. Não sei, graças a Deus. Eu não tenho onisciência. E nem gostaria de saber que, de repente, eu já tenho meus problemas. De pegar todos os seus. Entende isso? Não é a gente é pastor, a gente escuta. E sabe o que a gente faz? Pega o problema e apresenta o Senhor. Eu não faço nenhum gabinete sem orar ao Senhor. A primeira coisa que eu faço, vamos orar. Eu chamo a presença do amado. Espírito Santo, vem aqui. Vamos conversar, dar a direção, porque o homem é falho. Eu posso dar a opinião errada, eu posso achar do meu jeito e achar que tem que fazer daquele jeito. Não, não tem que ser a minha opinião. Jesus não mandou cuidar dos cordeirinhos dele dentro da minha opinião. Jesus cuida dos meus cordeirinhos dentro do que eu te ensinei, Pedro. Então, quando a gente vai ajudar, mesmo não sendo pastor, e você vai dar direção a alguém, ore, para que o Espírito Santo dê a palavra certa, amém? Glória a Deus. Então, coloca essa dificuldade, seja ela, não vou entrar em batalha espiritual, o irmão sabe que às vezes eu entro, eu não vou entrar hoje, eu só vou dar essas questões. A gente precisa pedir ao Senhor, que conquistou todas as coisas na cruz por nós, que também conquistou a libertação na área emocional, espiritual e financeira. Emocional, espiritual e financeira.
Então, tem coisas que às vezes a tua finança não anda, porque tem questões que você precisa de libertação. Precisa, pastor, de libertação? Precisa. Eu tenho um testemunho agora essa semana, que foi dentro dessa área. As coisas não andavam. E aí ela pediu direção a Deus. E aí esse pastor falou com ela. Esse pastor já está no Senhor. Foi uma reportagem que eu ouvi. E aí esse pastor falou com ela: amada, faz um jejum de 3 dias. Aí, jejum de 3 dias? Não é brincadeira. Mas ele falou: não, faz assim, ó, com sucos, e vai tomando, mas faz um jejum de comida por 3 dias. Para tentar, e pede, quando você estiver orando no primeiro dia, você ora. No segundo dia, tu pede a Deus para te mostrar o que está acontecendo. E aí ela falou: e no terceiro dia, espera, vamos ver. Ela começou o primeiro dia, claro que não é fácil, irmãos, não é para qualquer um fazer jejum em 3 dias. Mas quando eu ouvi tomando suco, aí de repente dá, né? Tomando um suco, não comendo, mas tomando suco às vezes dá, para alguns. Aí ela disse: no segundo dia Deus mostrou o que estava acontecendo, porque o que acontecia com essa senhora nas finanças? Era cristã. Ela disse: pastor, toda vez que eu tenho uma empresa, essa empresa, ela não anda, pastor, eu trabalho que nem uma escrava, trabalho, não fica nada na minha mão. Ela falou: não, tem alguma coisa que você precisa pedir a Deus para trazer esclarecimento. Ser liberto. Porque quando a gente fala de libertação, sabe qual é o nosso problema? Que a gente assim: pastor está falando que eu estou com o demônio. Não, irmão, para com esse negócio. A libertação tem a ver com o demônio das pessoas. Libertação tem a ver com situações que estão acontecendo e nós precisamos tirar esse aprisionamento. E Jesus nos libertou de todo cativeiro. Amém. Todo cativeiro, todo. Então, essa senhora, contando a experiência, disse que, para ele, que não dava, o dia não dava, ela passando aperto com o filho, as contas, ela trabalhando muito, e as contas não fechavam. E ela começou esse jejum da forma que o pastor. Eu fui para o pastor Pang Shu. Esse pastor já é falecido, da Coreia, e é Coreia do Sul. Então, esse é um testemunho desse pastor Pang Shu. Aí ele falando, e aí contando que ela, no segundo dia, o Senhor mostrou a ela. E Deus mostrou numa visão o que estava acontecendo. Dentro da loja dela, tinha um trabalho de macumba, que eu nem sabia. Tinha um trabalho de macumba, um trabalho, né? Eu não sei se podia ter falado assim, mas um trabalho espiritual. Um trabalho espiritual dentro da loja dela. E Deus mostrou onde estava. Ela foi lá, cavou naquela área, tinha um boneco, já apodrecido, todo amarrado, todo apodrecido, e ela pegou aquilo, repreendeu, jogou fora. E ela fechou o jejum. No primeiro mês, as coisas começaram a acertar. Em 6 meses, ela já estava com todas as compromissos. Hoje, ela tem para mais de 5 lojas, no testemunho dele. Deus abençoou, prosperou. Por que isso? Porque quando Jesus ele nos deu salvação, não fica só na salvação. O problema nosso, eu vou para o céu. Quem disse que Jesus só está querendo resolver o teu problema do céu? Quem disse? Porque se fosse isso, ele foi morto. Aceitou, vem, busca anjo. Aceitou, vem. Aí ninguém queria aceitar. Eu não, pô. Toda vez. Depois que a minha família aceitou Jesus, todo mundo foi embora. Eu vou deixar ficar velhinho. Aí eu posso ir. Não, Jesus, ele diz que salvação é todo um processo. Quando ele resolveu por completo. Ele garante vida eterna, ele coloca o Espírito, testifica em você que você é filho, está selado. Beleza. Fica tranquilo, anda na santificação aí. Agora, e as outras coisas aqui da vida? Precisa de libertação? E coisa que você nem fez, essa senhora tinha feito isso, mas a finança dela estava parada. Então, Deus trata da libertação, a parte emocional, Deus trata a parte financeira e Deus trata as partes espirituais. Então não importa. Eu vim de tal negócio, então sei que Deus resolve. Mas o cidadão lá disse que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Jesus é maior do que ele. Todo o poder foi lhe dado no céu e na terra e debaixo da terra. E todo nome
Não há nenhum nome a ser o nome de Jesus que será exaltado. Quando você chegar em casa, você vai dizer, se tiver esse problema, em nome de Jesus. Você está tentando destruir a minha vida, a vida da minha família, você está tentando prejudicar meu emocional, em nome de Jesus. Todo aprisionamento, sai agora! Aí a pessoa diz, é louco, mas o evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. Então, amados, eu fecho a minha palavra com esses 3 pontos de entendimento. Sabermos quem nós servimos. A cada dia que a gente vai lendo a palavra, eu falo, eu não tinha ideia do que Deus que eu estou servindo. Por isso, você tem que ler a palavra, porque toda vez ele vai te revelando, abrindo a tua mente, trazendo luz, esclarecendo. O nosso Deus é muito mais do que nós pensamos. E se nós entendermos isso, a gente muda, como tem falado, nós mudamos nossa forma de viver. Não porque pastor Pedro falou. Eu não tenho um Big Brother na tua casa. Não é por causa disso. A gente fala por causa do amor que nos constrange. Ele fez tudo, ele resolveu tudo. E eu posso tomar posse de tudo do que ele fez por mim. E que nessa manhã, além da salvação que ele nos deu, você possa tomar posse daquilo que ele trouxe como cura, libertação e proteção. E tem mais coisas, então eu peguei esses 3. Então, nós vamos viver debaixo dessa confiança. Quando eu falo e falei para vocês declararem algo para essa semana, não é para brincadeira, eu levo isso muito a sério. Leve a sério, vai ser bênção. Deus vai livrar. Eu vi livramento, eu contei alguns livramentos que Deus me deu. Mas é bobagem, mas só passou uma bicicleta. Não, eu podia ter machucado o rapaz, atrapalhado. Então, o cuidado de Deus, a proteção, o livramento. E o meu emocional, Deus também trata? Pode. Mas, pastor, será que a gente pode ter algum momento, está tudo bem, e de repente o nosso emocional descer? Pode. Mas aí o que eu faço quando isso acontece? Quando vem um abatimento. Diz a área médica que abatimento pode ser até causas do próprio corpo, que a gente precisa cuidar. Mas às vezes não é isso. E se for, até nisso Jesus pode cuidar. Então, coloca o que você está passando, coloca diante do Senhor. Eu sou salvo, eu sou filho. Irmão, não muda essa posição. Você diga, eu sou filha, eu sou filho. Diga, eu sou filho, eu sou filha de Deus. Ele me comprou, a palavra veio aqui. E hoje, pela graça, Ele me resgatou. E eu vou tomar posse de tudo. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém? Os levitas. Nós vamos orar.